das últimas temporadas. Pela administração, 8 jogos no mês, com Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo. Copa do Mundo, que encurta o calendário e o número de partidas cada vez maior. Então, não dá para ter a certeza. Mas começa administrando bem o elenco com um resultado ótimo. E tem tudo para sair com todos os pontos do grupo nesta etapa, usando até reservas. E se isso aconteceu fora, ainda pode acontecer em casa. Então, aí é entender o grupo. Vai acontecer. É entender o grupo, né? Tem grupos que você pode fazer isso, tem grupos que você não pode. É bom lembrar que, assim, é um grupo de viagens muito desgastantes, de viagens longas como essa, tá? Por isso eu até falava, né, depois da final contra o São Paulo mesmo, que faria sentido o Palmeiras, no linha de segunda, a gente falava que faria sentido o Palmeiras mudar a sua equipe e, eventualmente, que alguns jogadores nem viajassem, né? Claro que quem não viajou são os jogadores que estão fisicamente sem condições, mas eu acho que é importante também, e é uma coisa que o Abel preza muito, a tal da gestão do grupo, ele tem uma preocupação tão grande em relação a isso, que quando esses caras ganham uma oportunidade numa estreia de Libertadores, beleza, é o Tátira, não é o River Plate, não interessa. Esses caras estão jogando a estreia do Palmeiras na Copa Libertadores, uma competição gigante. Então, não é aquela oportunidade, né, com aquele jogo, aquela partida em casa de um campeonato estadual contra uma equipe menor. Não, são chances muito grandes para esses jogadores e acho que isso ajuda também a questão da gestão do grupo, de manter todo mundo satisfeito, de fazer com que todo mundo se sinta importante, porque de fato eles são importantes. E acho que por mais que o adversário tenha sido um adversário frágil, claro que é frágil, acho que o que eles apresentaram e o que eles conseguiram fazer na partida demonstra que de fato eles são importantes. Em relação à possibilidade do Palmeiras ganhar a Libertadores pela terceira temporada seguida, eu acho que isso vai ser um tema, porque o Palmeiras se apresenta como candidato, não só por ser o campeão, mas se não tivesse sido campeão, tivesse sido vice-campeão, seria candidato tanto quanto é como campeão. E é claro, existem outros times que podem ganhar, esse é um torneio traiçoeiro, todo mundo sabe disso, nem sempre os melhores chegam à final, nem sempre o melhor chega ao título. Mas o Palmeiras começa a Libertadores 2022 melhor do que nas duas que ele venceu. E eu vou um pouco além, consideravelmente melhor como time. É uma equipe mais confiante nas suas próprias qualidades, e é óbvio, né? Essa caminhada de vitórias, de troféus, personaliza demais um grupo de jogadores. É claro que existem problemas com egos e tudo mais e tal, mas eu acho que essa comissão técnica sabe lidar com isso. E ela, comissão técnica, né? Mas na figura do Abel, adquiriu um tamanho dentro do clube que não tinha também naturalmente nas temporadas anteriores. Pouquíssimo questionado em relação ao que ele considera importante na maneira de tocar o futebol, né? De tocar o time, o elenco do Palmeiras. Mas, além de ser um time mais confiante, é um time que agregou maneiras de jogar futebol. A questão do estilo vai continuar sendo objeto de discussão. Eu não vejo problema nenhum, em opinião particular, que o jogo contra o São Paulo domingo passado deveria encerrar uma parte da conversa, que é a parte dedicada ao julgamento de valor das ideias. Então você pode dizer, o Palmeiras, eu não gosto da maneira como o Palmeiras joga. Eu prefiro como outro time joga. Mas você não pode dizer o Abel é um treinador que não tira do elenco do Palmeiras as melhores qualidades, as melhores virtudes. Porque nós já vimos recentemente o Palmeiras jogar contra o Corinthians no Allianz Parque, dominando um time que supostamente seria a equipe que pressionaria o adversário, jogaria no campo de ataque. Anunciou isso. Anunciou isso antes do jogo, o Palmeiras em vantagem, jogando no seu campo de ataque, marcando a saída de bola, depois recuando um pouco mais, em nenhum momento recorrendo ao que seria motivo de crítica. Em vantagem, recuou 20 metros e ficou esperando para sair no espaço. O Palmeiras não fez isso. E na final do Campeonato Paulista, precisando de um resultado difícil contra uma equipe que é rival sanguínea do Palmeiras há séculos, o Palmeiras consegue fazer a exibição ofensiva que fez.
Então, eu entendo que o julgamento de valor sobre as ideias do técnico do Palmeiras, ele deveria ter terminado nesse domingo. Então, você lembra da entrevista do Guardiola, você já acompanhou, antes do jogo contra o Atlético de Madrid? Lembro, eu ia falar sobre isso, eu não sei exatamente esse ponto. Deve ser, pode então falar você. Mas é só para concluir. Sobre as ideias. Isso, porque as ideias, claro, depende de gosto, o futebol a análise do futebol é absolutamente livre. Mas você não pode confundir as coisas e você não pode. Isso o Calçari disse aqui, com base no que é os trabalhos. Quando não há trabalho, quando não há ideias e há simplesmente, né, amontoado, é outra coisa. Um amontoado, ou olha, vamos aqui nos defender, e eu não quero nem entrar em relação ao jogo de ontem, as 2 linhas de 5 do Simeone, eu acho que é uma situação completamente específica. O 0-0 para ele ali era uma grande goleada. E só ali, e só naquele jogo. Não, mas estou falando sobre o que ele disse antes do jogo. Eu sei. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, aonde eu queria chegar. Nesses enfrentamentos recentes, só o São Paulo, no segundo tempo do Morumbi, conseguiu tirar o Palmeiras do seu elemento. Contra o Atlético Mineiro na Libertadores do ano passado, você pode até não ter gostado da estratégia e das atuações do Palmeiras, mas o Palmeiras jogou como queria. Contra o Flamengo na final, a mesma coisa. Durante todo o Campeonato Estadual desse ano, a mesma coisa. Contra o São Paulo no segundo tempo no Morumbi, o Palmeiras não conseguiu fazer o que pretendia e foi superado em jogo. Mas aí veio a atuação de domingo, que reformou tudo isso, deu o título ao Palmeiras. Então, o que eu quero dizer com isso é um time que tem mais argumentos hoje para se candidatar naturalmente a mais um título sul-americano. Só para não deixar o fã de esportes boiando, se não acompanhou a entrevista, foram perguntar para o Guardiola se ia ser um confronto, mais ou menos isso, do jogo bonito contra o jogo... Eu não entro nessa conversa, estou fora disso, isso é papo furado. Usou até uma palavra meio rude para responder aqui em perguntas. Não vou perder nem um segundo com esse debate estúpido. Eu jogo desse jeito porque eu acho que é assim que eu tenho a melhor jeito de ganhar. Ele joga do outro jeito. Exatamente. O time dele é competitivo e não tem jeito certo, não tem jeito errado de jogar. Cara, só acho o seguinte, o jogo eu entendo quando o André fala, o jogo de domingo deveria encerrar essa discussão, mas sobre o valor, não a discussão sobre o estilo, mas sobre o valor, porque existe uma tendência a dizer isso aqui é mesquinho, isso é pobre, isso é raso, entendeu? Mas o que eu discuto, André, é que assim, na verdade, o que tem se falado do Palmeiras não é verdade, o que muita gente fala sobre o Palmeiras não é mais verdade, esse é o problema, não estou nem entrando na questão do valor, a verdade é que o que a gente viu no domingo, claro que é algo extremo, porque naquele caso o Palmeiras precisava meter 3-0 para conseguir ser o campeão, né, sem depender de pênaltis, fez isso, ainda pôs um gol de sobra, então claro que isso demonstra a capacidade de fazer isso, num contexto em que o Palmeiras precisava fazer. Mas eu venho dizendo isso, insistindo nisso desde o começo do ano, depois de 3 ou 4 jogos, que o Palmeiras já decidiu. Talvez o Palmeiras mereça aquelas críticas que muita gente fez no ano passado, ou no ano retrasado em alguns momentos, apenas pelo jogo contra o São Paulo na primeira fase do Campeonato Paulista. Foi só ali. Claro, quem acha que o Palmeiras tinha que partir para cima do Chelsea, fique com a sua opinião. E tudo bem, acho que a gente tem que respeitar todas as opiniões. Ali também, de fato, o Palmeiras foi um time muito defensivo. Mas de resto, basta você pegar os jogos. O jogo contra o Corinthians, o jogo contra o Santos, os jogos contra o Atlético Paranaense, os jogos contra as menores equipes. Só para eu me corrigir, eu obviamente deveria ter citado o Chelsea como uma equipe que impediu o Palmeiras de jogar como ele queria nos últimos tempos. Sim, mas eu estava falando aqui, né? Eu tava falando claro. Desde o ano passado o Abel tenta falar. No ano retrasado em alguns momentos, apenas pelo jogo contra o São Paulo na primeira fase do Campeonato Paulista. Foi só ali. Claro, quem acha que o Palmeiras tinha que partir para cima do Chelsea, fique com a sua opinião. E tudo bem, acho que a gente tem que respeitar todas as opiniões. Ali também, de fato, o Palmeiras foi um time muito defensivo. Mas de resto, basta você pegar os jogos. Os jogos contra as menores equipes. Só para eu me corrigir, eu obviamente deveria ter citado o Chelsea como uma equipe que impediu o Palmeiras de jogar como ele queria nos últimos tempos. Sim, mas eu estava falando aqui, né? Eu tava falando claro. Desde o ano passado o Abel tenta fazer o time jogar mais com a bola. Isso não é um processo que começou esse ano. Esse ano o estadual facilita. Isso, é que esse ano ele tem conseguido mais, eu acho. E o que acho que é meio incoerente é seguir fazendo críticas que talvez coubessem para vários jogos da temporada retrasada ou da temporada passada,
temporada e seguir fazendo essas críticas como se a gente não estivesse vendo os jogos dessa temporada. E acho que hoje foi mais um exemplo disso. Sabe o que eu acho assim? O que reivindica o trabalho com esses argumentos não é o fato da goleada ter sido consumada e o Palmeiras ter sido campeão. É como o Palmeiras se propôs a estabelecer a diferença de gols que era necessária. Jogar com dois zagueiros pisando no campo do adversário, com 3 jogadores entre as linhas do adversário, com 5 jogadores próximo à área, em boa parte do tempo, conseguir fazer a bola circular, saber como quer, saber como queria, entender que era pelo lado direito que as jogadas poderiam sair, insistir nisso. Quer dizer, há um método ali, havia uma ideia a ser executada e ela foi. Se o Palmeiras tivesse ficado no meio do caminho, vamos supor, tivesse feito 3 gols, levado um gol casual, aí iria para os pênaltis, certo? Se terminasse 3-1, mesmo placar do Morumbi, e o São Paulo fosse campeão, a mesma coisa poderia ter sido dita, porque o Palmeiras venceu o jogo por 3-1 e mostrou como queria fazer isso. Então não é o título, é a atuação, é a maneira como o Palmeiras conseguiu colher o São Paulo. Paulo Calçade, então o grupo do Palmeiras é um convite à administração de elenco. O Emelec é o time mais forte, fora o Palmeiras. Segundo colocado do campeonato, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Pelo menos em tese. Muda muita coisa, pelo seguinte. Semana que vem tem o Petroleiro, em casa. É o adversário mais fraco do grupo, um estreante, um Independente Petroleiro, em casa. Então, onde eu quero chegar? De repente, o Palmeiras pode adotar o que adotou hoje, não em todos, mas na maioria dos jogos da fase de grupos, pensando numa arrancada boa no Campeonato Brasileiro porque também. Tem 5 alterações. Então você pode entrar com mais titulares, 5 alterações e ir mexendo no elenco dessa forma. E isso dá uma outra perspectiva para o ano do Palmeiras. Por quê? Se ele está num grupo em que ele imagina que vai ter que ter o máximo do rendimento dos seus titulares, ele vai comprometer o brasileiro até a metade do ano. E se ele tem a consciência de que ele pode mesclar mais a equipe, mesmo assim, ganhar os pontos que ele ganharia com o time titular, ele vai jogar para o mata-mata da Libertadores no segundo semestre essa responsabilidade. Então ele tem, até a metade do ano, uma dedicação diferente ao Campeonato Brasileiro que outras equipes estão envolvidas na Libertadores, na fase de grupos em 6 partidas. Eles vão ter que administrar diferente. Eu posso até olhar para julho. Julho, mata-mata julho. Ou até julho eu posso levar a Libertadores ganhando jogos. Não é abandonar a Libertadores, mas é foco no Brasileirão. Isso pode dar uma vantagem para competir lá na frente contra aqueles... Porque você sabe quais são os principais rivais. De hoje, tirando surpresas, você tem o Atlético Mineiro, o Flamengo, que precisa de uma resposta, que hoje não tem, e é um perigo, mas tem um elenco para encarar. Mas não tem jogo, você não vê avançar. Mas ganhou, mas onde é que está a confiança no trabalho e no time atual? Isso não existe. Mas ele tem um grupo para rivalizar. O Galo mesmo tem um grupo mais difícil, né? Tanto que o Del Valle hoje fez o que fez no Independência. O América, lógico que o Galo é favorito, mas é um clássico local. Tem que jogar. Tem que jogar. E o Tolima, hoje o Galo venceu muito bem. Nós falaremos sobre essa vitória daqui a pouquinho, mas com casa cheia, tudo. É outro ambiente mais enroscado. de competição. Sofreu um pouquinho. Sofreu, exato. Sofreu. E estava com todos os seus titulares. Começo mais físico, duro. Jogo típico de Libertadores. Então, assim, cada um... Acho que esse grupo deu ao Palmeiras e ao Abel uma outra perspectiva de como administrar esta fase, sair com aquilo que ele imaginava sair, que é a primeira colocação do grupo, com a máxima quantidade de pontos, que é possível levar aí construir uma vantagem em função do tempo, se dedicar, por exemplo, a uma estreia de brasileiro, colocando o time principal, jogou domingo passado. Acho que isso tudo não significa dizer, porque para mim existe uma diferença hoje muito grande entre o time titular e o time reserva do Palmeiras, se a gente considerar. Hoje era um time reserva com 4 titulares e 2 dos titulares foram os caras que garantiram a vitória no primeiro tempo. Então eu ainda acho que existe uma diferença muito grande. Não dá pra gente, por causa desse resultado, dizer, não, o Palmeiras põe o time reserva e não vai amassar qualquer um. Não é assim. Então, claro, precisa ter essa percepção de quem pode jogar, de quem não pode jogar e alternar. Existe uma diferença ainda muito grande entre o time titular e o time reserva, mas, claro, o grupo talvez permita ao Palmeiras fazer isso, né? É muito mais
pelo grupo do que por um fato de que a gente olha para o time reserva do Palmeiras e vê nesse time reserva a mesma força do titular. Eu acho que isso até não é a mesma coisa, mas vamos falar do Galo depois. Eu acho que isso talvez valha até mais para o Galo. O que o Palmeiras tem que ter claro, e eu acho que todos os times deveriam ter, e é um erro que se comete muitas vezes no futebol brasileiro, é aquela coisa de considerar o Campeonato Brasileiro no seu começo um começo. Não, o Campeonato Brasileiro depois a gente tem chance de recuperar. Ainda mais um time acertado como é o Palmeiras, não faz nenhum sentido. Porque você perde essa possibilidade de... Mas o Palmeiras não vai fazer isso. Não vai fazer isso o quê? Considerar o Campeonato Brasileiro é só um começo. Não, acho que não. Acho que não. Mas assim, eu não ponho minha mão no fogo. É muito normal aqui a gente ver os times brasileiros. E claro, o Palmeiras tem um técnico europeu, a gente sempre fala disso, mas é muito normal. E o Palmeiras tem que aproveitar isso que o Paulo falou. O Palmeiras está muito bem. Ele está num nível de jogo. Eu falei exatamente isso que o André falou. Assim, se a gente olhar para as outras duas Libertadores, não tem comparação. Quanto o Palmeiras está melhor hoje do que estava no começo das duas Libertadores. Então, ele tem que se aproveitar desse momento, porque ele tem um Atlético também muito bem e um Flamengo que é candidatíssimo a tudo que vai disputar na temporada, hoje num nível abaixo. Mas a tendência é que o Flamengo em alguma hora se acerte, né? Então, vamos ver como vão ser as escolhas das equipes nesse começo de temporada.